Olá, queridos, graça e paz a todos, shalom a todos, que saudade de vocês por aqui. Faz tempo que eu não libero esses pequenos vídeos de aula e agora resolvi fazer um vídeo que eu tenho certeza que é um dos vídeos, um dos temas que eu mais recebo pedido de pessoas para que eu faça um vídeo, uma aula dessa, que é como fluir nos dons de revelação. E hoje eu resolvi fazer essa aula rápida e breve, mas muito objetiva, direto ao ponto, sem muita enrolação, para que você aprenda a fluir nos dons de revelação. Eu costumo dizer algo que é assim, mais importante do que ter é saber usar. Então seja muito bem-vindo aqui pelo meu canal. E antes de eu começar a nossa aula, eu queria te fazer um pedido. Já clica aqui embaixo, deixa seu like, compartilha esse vídeo com todas as pessoas que você puder. Seja grato, ao menos um pouquinho, porque geralmente tem gente que não é grato não sabe o que é grato. Usufrui do conteúdo, não tem coragem de dar um like, isso não dói. Vai lá, clica aqui e vem comigo. Eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Fica comigo até o final. Vamos lá. Primeira coisa, o nosso tema de hoje é como fluir nos dons de revelação. A primeira coisa que eu preciso falar para você, que a gente precisa ter claro em nossa mente, é o que é dom. Dom são ferramentas espirituais que o Senhor libera sobre a nossa vida para que nós possamos fazer uma conexão com o plano físico e o plano espiritual, para que a gente traga para o plano físico as coisas que estão no plano espirituais. Dom é uma ferramenta divina que você recebe e que você, diferente do que muita gente acredita, você não fica usando o dom a qualquer hora. Ah, uma pessoa que tem o dom ele pode usar a qualquer hora que ele quer? Não, ele só vai usar a hora que Deus quiser que ele use essa ferramenta. Tá? A segunda coisa que você precisa entender a respeito de dons espirituais, dons de revelação em específico, é que tem muita gente que confunde revelação com profecia. Revelação é uma coisa e profecia é outra. Profecia é falar por. Profecia é você trazer ao plano físico aquilo que não está preparado para acontecer, que não está predestinado a acontecer, mas por meio de uma declaração profética, guiada ou enviada ou dita pelo próprio Espírito Santo, quando você declara isso, simplesmente acontece. Não estava pronto, não estava preparado para acontecer, não estava previsto para acontecer, mas por conta da sua declaração, ele aconteceu. E profetizar é um dom de profetizar. Revelação, diferente do dom de profetizar, revelação não é um dom. Revelação é uma categoria de 3 dons. A categoria dos dons de revelação, ela é composta pelo dom de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e o dom de discernimento de espírito. Na verdade, os dons de revelação são 3 em conjunto, tá? Então, quando se fala, ele tem o dom de revelação, então para isso ele tem que ter os 3 dons. E revelação é diferente de profecia. Assim como profecia é falar por algo que não está previsto para acontecer, já a revelação é a capacidade que uma pessoa tem de revelar ou de falar aquilo que aconteceu no passado, aquilo que está acontecendo no presente ou aquilo que vai acontecer no futuro, porém já está previsto para acontecer. Tudo bem até aqui? Eu acredito que até aqui deu para você ter uma clareza a diferença de um e do outro. E agora, o nosso tema é como fluir nos dons espirituais. E como é que isso acontece? Eu preparei 3 momentos, 4 momentos na verdade, 3 na Bíblia e 3 experiências, depoimentos que aconteceram com pessoas, alunos meus. E para quem não me conhece, o meu nome é Ricardo Costa e quem não sabe, eu sou mentor. Eu treino pessoas para que elas fluam nos dons espirituais, para que elas evoluam espiritualmente e possam cumprir o seu propósito de vida aqui nessa terra, para que elas realmente sejam aquilo que elas nasceram para ser e não sejam somente aquilo que dá para ser, tá? Então eu preparei 4 momentos aqui para falar contigo e eu tenho certeza que através desses 4 você vai compreender. O primeiro momento, eu não vou te dar versículo bíblico, porque isso daí está na Bíblia e você depois procura aí, assim a gente ganha tempo, tá? Mas o primeiro momento, tu conhece a história de José, José do Egito. Teve até novela que fizeram aí de José do Egito. José não era do Egito, ele foi para o Egito. E José conta a história que José ele era muito sonhador. E ele sonhava. E um dos sonhos que José teve foi que os ramos de trigo
Tinham vários ramos de trigo que simbolizavam, cada um simbolizava um irmão dele e o seu pai. Então os ramos de trigo eles se curvavam para o ramo dele, o trigo dele que era maior e era mais imponente, né? Na hora que ele revela isso, então, para ele não fazia muito sentido, mas para os irmãos dele fez sentido, e até começou a haver aquela inveja e aquela intriga lá no meio deles, aonde eles disseram: por acaso você acha que nós vamos nos curvar a você, nós vamos te servir? Em outras palavras aqui, estou conjecturando, tá? Então, foi isso que aconteceu. Parece que não, mas isso foi uma revelação. Aí eu pergunto para você, qual foi o objeto que foi usado como o principal da revelação? Foi os ramos de trigo. Os ramos de trigo foi o que foi usado principalmente ali para a revelação, tá? Um outro caso que acontece também envolvendo José é em relação a Faraó. Quando o Faraó ele teve um sonho ele teve um sonho com as vacas gordas e as vacas magras, e teve sonho também com as espigas de milho, comendo as outras espigas, as vacas magras comendo as vacas gordas. Consegue compreender? E aí, depois de um tempo, isso veio a acontecer. Só que antes de acontecer, chamaram José, e José recebeu a palavra de sabedoria, trazendo a revelação, o que significava aquele sonho. E ele diz, 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. Então, precisa fazer isso, tá? Então, se você observar, ele traz a palavra de conhecimento, traz a palavra de sabedoria, junto os dois. Ele traz a revelação e traz a solução para o problema que viria. Mas a pergunta que fica aqui é em relação ao seguinte: qual foi o objeto usado que Deus usou para trazer essa revelação? Primeiro, foi as espigas de milho e as vacas gordas e magras, as espigas cheias e as espigas magras. Se você observar, 2 objetos que foram usados para trazer uma revelação. Pois é, um terceiro caso que eu quero que você veja é quando o profeta Ágabo, ele está junto com as pessoas, está junto com Paulo, e então naquele momento ele é tomado pelo Espírito Santo, e ele vai até Paulo, ele pega o cinturão de Paulo, ele se amarra com o cinturão de Paulo, e ele fala assim: em verdade eu digo que o dono deste cinturão será levado cativo desta forma. E então ele encena como é que Paulo seria levado. Ali ele está trazendo uma revelação, dizendo que Paulo seria preso, seria levado cativo. E qual foi o objeto que ele usou? Ele usou uma cena que ele viu, e ele fez a mesma cena representada pelo cinturão ali de Paulo. Consegue compreender isso? Então é certo que Deus ele vai usar objetos do nosso cotidiano através das nossas visões mentais. Então é bem provável que você já tenha recebido alguma visão mental, já tenha visto alguma coisa, ou já tenha tido algum sonho que foi uma revelação, mas por você não ter este conhecimento que eu estou te dando hoje, é que você não sabia o que fazer. Agora tem uma outra coisa, que eu vou te dar um outro exemplo aqui de uma pessoa, uma aluna minha, como eu já te falei anteriormente, vou repetir. Eu sou mentor e eu ajudo pessoas a desenvolverem os seus dons espirituais, para que elas fluam no poder, na unção, na autoridade, nos dons espirituais. Porque eu costumo dizer que mais importante do que ter o dom é saber usar. O dom é uma ferramenta e pouco importa se você tem um lápis, se você não sabe escrever ou não sabe para que ele serve, do que vai adiantar? Nada. Então você tem que ter o dom, mas você principalmente tem que saber usar. E eu, como mentor, eu ajudo pessoas a elas descobrirem como usar o dom que Deus deu para essas pessoas. E eu tenho uma das minhas alunas que ela estava em uma das nossas escolas, onde nós treinamos as pessoas nos dons espirituais. Estávamos treinando as pessoas justamente nos dons de revelação, nos 3 dons: palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. E lá, na hora prática, no exercício prático, em laboratório, a gente coloca uma pessoa que vai ser a profetisa, ou o revelador, o profeta, né? A pessoa que vai revelar, e do outro lado, nós vamos ter uma pessoa que ela nunca viu, que eles não se conhecem, nunca se viram na vida,
e naquele momento eles irão ver, olhar algo a respeito da outra pessoa. E ali eu lembro que essa minha aluna, ela disse que ela teve esta visão aqui. Vou desenhar para você aqui. Pronto. Ela teve essa visão aqui. Isso daqui é o quê? Isso daqui é uma bacia. Tá dando para ver direito aí, produção? Sim. Aqui é uma bacia. E ela teve essa visão. E essa bacia estava rachada. Essa bacia estava rachada. E ela diz, no momento em que ela estava conversando com aquela moça, ela olha e ela diz, eu estou vendo nesse momento uma bacia rachada. Ela só falou isso. E no momento que ela fala, aquela mulher começa a chorar e diz, é verdade, eu estou com uma fissura por causa de uma queda que eu levei no osso da minha bacia, sabe? Então, parece que não tem nada a ver. Mas Deus foi falar e mostrou, foi falar para outra através de uma, por meio de uma imagem que a profeta, ela conseguiria compreender. Porque imagina, se ela visse um osso que é mais ou menos, eu nem sei desenhar como é que é esse osso, nem sei se é assim, está parecendo um extraterrestre, mas enfim, se for assim, aqui a coluna, aqui vai o fêmur, né? Nem sei se é assim, aqui vai o outro fêmur, estou inventando aqui, gente, estou conjecturando, aqui o osso da bacia. E aqui a coluna. Imagina se ela visse isso daqui e ela fosse dizer para a moça, eu vi um negócio estranho, parece um extraterrestre, uma pedra. Ela não ia saber como falar. Mas aí ela recebe que é uma bacia e quando ela fala, eu vi uma bacia rachada, então, naquele momento a mulher lá falou, eu estou com um problema, uma fissura na minha bacia por conta de uma queda que eu levei. Naquele momento, logo em seguida, logo depois dessa revelação, aquela mulher foi curada com esse problema, o osso foi colado, depois ela volta no médico, faz os exames e viu que estava restaurado, totalmente restaurado, foi curado ali. Então, qual foi o objeto que foi usado? Apenas uma bacia. Olha só um objeto. Então Deus ele vai usar das formas mais simples para falar conosco. Isso quer dizer que se você, em algum momento da tua vida, conversando com alguém dentro da igreja, ou em algum momento você já teve umas visões que, ao teu ver, parece que não tem nada a ver, então saiba que Deus, às vezes, estava tentando falar com alguém ali, através de você, te dando uma visão de algo que para você é subjetivo. Para a gente sempre é subjetivo. E para outra pessoa, não. Para outra pessoa é objetivo, mas para a gente é subjetivo. Só que a gente como ministro, a gente quer os detalhezinhos, quer saber cada detalhe. E eu digo, você não precisa saber o detalhe, você precisa falar, porque a partir do momento em que você vai entregando aquelas coisas que você vai recebendo, simplesmente vai vindo cada vez mais e mais e mais. Então, se você observar, quando José, ele fala do sonho que ele teve, para ele ali foi subjetivo. Quando ele fala para os irmãos dele, ou melhor, o sonho que ele teve, para ele era subjetivo, não fazia muito sentido os irmãos dele se curvarem a ele, mas para os irmãos foi objetivo de algo que estaria por vir, e depois, anos e anos depois, que eles foram ver que realmente aconteceu aquele sonho, aquela revelação que foi dada, tá? Faz sentido para você? Se gostou desse vídeo, se gostou, quero te pedir, clica aqui embaixo, deixa o seu like, comenta, deixa aqui embaixo nos comentários um tema de outro vídeo que você gostaria de ouvir por aqui. E eu tenho certeza que eu vou gravar para você e você vai gostar muito. Mas antes de você sair daqui, deixa eu te falar uma coisa. Eu te falei que eu sou mentor e nós temos uma escola chamada Escola do Avivamento, onde eu treino pessoas de forma muito clara e objetiva a como elas fluírem no poder, na unção, nos dons e na autoridade do Senhor. Se você gostaria de aprender, faz sentido para você, você quer realmente cumprir o teu propósito nessa terra como uma pessoa enviada por Deus, eu preparei um curso de dons espirituais chamado Treinando Meu Dom. Esse curso, na verdade, foram 5 aulas de mentoria que eu dei para os meus alunos, meus mentorados que fazem parte da Legião de Avivalistas, da mentoria de Avivalista. E eu separei apenas 5 aulas,
Cada aula tem em média duração mais de 2 horas, ou seja, são mais de 10 horas de aula falando sobre dons espirituais, sobre a unção, sobre o profético, sobre cura, sobre avivamento. E eu deixei aqui embaixo. Se você quiser, eu tenho certeza que somente com essas aulas, muita coisa já vão fluir na sua vida. Então eu espero te ver em uma de nossas aulas. Clica aqui embaixo, eu vou deixar o link na descrição. Ó, você gostou? Não esquece de compartilhar e deixar seu like e entrar também nessa nossa escola de dom. Beijo no coração e eu te aguardo aqui no próximo vídeo e na nossa sala de aula. Deus abençoe.